gravar e aí a gente já começa. Então, boa tarde novamente. Agora, para quem está vindo a aula gravada, estava falando que essa aula não vai ser muito extensa. A gente vai dar continuidade nos próximos dias de aula que vamos ter ainda. Mas eu já estava, né? Eu já dei uma introdução para vocês do que a gente ia falar, né? Principalmente, não sei contar, mas a gente tem temas separados para falar nessa aula de América Latina no século XX, né? É importante falar que, primeiro, ela não fica só no século XX. A gente começa falando de algumas coisas que acontecem no século XIX, querendo ou não, tipo o imperialismo. Mas, assim, qual que é o nosso foco? Falar de imperialismo dos Estados Unidos, que começa desde essa doutrina Monroe, por isso que eu começo por ele, eu acho que é a coisa mais antiga, assim, que a gente cita, talvez, em 1823. Depois a gente vai falar um pouco de Revolução Mexicana, né, que vai ser tocada nessa aula. É um assunto, assim, também, é o próximo slide, começa já no final do século XIX, 1876, e é uma questão muito interessante de se falar, porque apesar de, né, ter acontecido especificamente isso, que a gente vai falar, aconteceu especificamente no México, ainda assim é um movimento que vocês vão ver que se reflete, é uma questão, né, a questão que é tratada na Revolução Mexicana, ela se reflete na maioria dos países da América Latina por várias questões que eu vou falar. Depois, o slide que ainda não está pronto, a gente vai falar de Revolução Cubana, né? Que eu falei, que apesar de ficar na América Central, ainda assim é um tema que, enfim, vocês sabem que o Edu é meio sobrecarregado por ter a responsabilidade de falar sobre o mundo inteiro. Então, em diálogo, né, do início desse ano, eu combinei que eu ia ficar com Revolução Cubana, que começa lá, efetivamente a Revolução Cubana acontece em 1959, mas enfim, tem o seu comencinho alguns anos antes, mas enfim, fica lá para os anos 50, né? Depois a gente fala de populismo na América Latina, e por último a gente fala das ditaduras militares, ok? Então esse vai ser nosso ciclo. Hoje eu acho que a gente só vai falar de imperialismo e Revolução Mexicana mesmo. Como eu falei, a gente não vai se estender muito. E, enfim, e aí a gente dá continuidade nas próximas aulas, ok? Bom, primeiro eu estava falando, né, na nossa aula, o que era imperialismo, né? Do que se tratava sei lá, a gente está falando de um país que é império, e eu, na verdade, expliquei para vocês que era, de fato, assim, uma política, né, de domínio territorial, não só territorial, mas também pode ser econômico, pode ser cultural, pode ser todos juntos. Ele pode se expressar de várias maneiras mesmo. Então, assim, eu acho que vocês vão ver muito disso, se não já viram nas aulas de História Geral, sobre principalmente o imperialismo que acontece na Europa. Eu citei como exemplo na nossa aula o imperialismo do Japão, naquela época que eles eram mesmo em império, assim, que eles vão, inclusive, por exemplo, dominar territorialmente a China, dominar culturalmente, né, ou tentar aplicar, né, a força, a cultura deles na China, e esse tipo de coisa. E aqui nessa aula, né, como a gente está falando especificamente de América Latina, né, essas aulas são para ser uma continuação de América Espanhola que a gente viu no meio do ano, a gente vai falar do imperialismo que os Estados Unidos vai exercer na América Latina, principalmente porque os Estados Unidos da América fica na América, né, ele fica na região da América do Norte, um pouco acima dos Estados Unidos só tem o Canadá, né, tem a Groenlândia também, eu nem sei se a Groenlândia é América, enfim, sou muito ruim de geografia, mas fica lá na América do Norte. E ele vai tentar aplicar no resto da América, né? Que aí a gente tem a América Central, com a Cuba, com outros países que compõem lá, República Dominicana, Porto Rico, enfim. E depois, descendo, a gente já vem para a América do Sul, que a gente tem o Brasil mesmo, tem a Argentina, tem o Uruguai, tem Chile, enfim, outros países. Mas, no final, o continente é a América. E o que acontece? Os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Boa, Gui. Era uma colônia da Inglaterra, né? A Inglaterra, ela principalmente mandava muito protestante, por exemplo, para cá. E enfim, eles vão vir para cá, vão se dividir, né? Principalmente de uma forma econômica, entre norte e sul, porque o norte ele era um pouco mais industrial, né? E o sul já gostava muito das plantações de algodão. E, enfim, eles vão acabar se juntando para conseguir conquistar a independência. Eu já falei
algumas vezes, né, que os Estados Unidos, ele também é a primeira colônia que se torna independente. Então, isso, né, apesar de já estar sendo dialogado, contestado naquela época, lá em 1700, especificamente os Estados Unidos foi em 1776, já estava assim, né, sendo divulgado pelo iluminismo, por exemplo, com a crise do sistema colonial, mas ninguém sabia se isso era possível mesmo na prática, se isso era algo real, porque era muito novo para eles, né, gente? Então, os Estados Unidos vai conseguir conquistar a própria independência. Eu falei no nossa aula passada que vai ter a ajuda da França, inclusive, que era inimiga da Inglaterra, então para eles era bom ajudar. É aquela coisa, inimigo do meu inimigo é meu amigo. E, enfim, eles vão conseguir conquistar de fato. Pois eles fundam os Estados Unidos com aquelas ideias de federação e não sei o quê. E, inclusive, né, eu falei que a Inconfidência Mineira é inspirada nesse pessoal aí, nos pais fundadores. Eles têm, inclusive, registros, assim, de que um dos... Eu não lembro mais quem era, mas uma das pessoas que participaram da Conjuração Mineira mandou carta para um dos pais fundadores, perguntando, meu Deus, como vocês conseguiram? Então, tinham seus fãs dos Estados Unidos. E, enfim, esse é um período de crise do sistema colonial. E depois que acontece, a Europa fica muito perdida, assim. Então, a gente pode citar várias coisas que vão acontecer. Vai acontecer Napoleão, por exemplo, começando a dominar os países, chegando numa questão que o principal foco deles não era conter essa crise do sistema colonial, e sim tentar manter o próprio país, tentar manter a própria dignidade. Então, a priori, eles não se preocupam com essa questão. E depois, lá, aí já é início de 1800, 1814, enfim, depois que a questão do Napoleão já consegue ser contida, eles começam a tentar reconstruir, reformar de alguma forma as colônias que eles tinham na América, pelo menos. E os Estados Unidos vai se sentir muito afetado por isso, porque eles não querem voltar a serem colônias, né? Eles estavam indo muito bem economicamente, enfim, estava tudo ok, então, obviamente, eles não queriam voltar a ser colônia, e isso é óbvio que estava sendo discutido pela Europa. Tinha, por exemplo, a Santa Aliança, que era um conjunto de países que discutiam como reconquistar as colônias, enfim, quando o Dom Pedro vem para... Dom Pedro não, Dom João vem para cá, quando Portugal é invadido, e depois os próprios portugueses conseguem expulsar o pessoal do Napoleão, também é muito discutido, assim, eles fazem a revolução do Porto. Eu comentei com vocês que eles vão falar, olha, ou você, Dom João VI, volta para cá e vira nosso rei, ou a gente faz a bagunça que a gente quer fazer aqui, a gente, sei lá, coloca outro rei, vira uma república, enfim, a gente faz o que a gente quiser aqui. Você tem a chance de ser um rei, né, constitucional, então eles estavam criando uma constituição, ou você fica aí no Brasil, decida. E eles, inclusive, queriam que, por exemplo, o Brasil voltasse a ser colônia, né? Porque naquela época tinha sido elevado a reino. Então, enfim, tem essas questões acontecendo. E aí, justamente, que os Estados Unidos começam, né, a sua primeira doutrina, que é a doutrina Monroe, de 1823, que é aquele conceito, né? Sempre tem uma frase normalmente junta, que é América para os americanos. Muita gente conservadora usa essa frase até hoje, né? Enfim, inicialmente, né, essa doutrina, essa ideia, é simplesmente para evitar a todo custo, né, interferências da Europa. Então, evitar com que existisse qualquer ligação daqui. É óbvio que vai existir, por várias questões, enfim, econômicas até, mas, de qualquer forma, o movimento era para que a gente não ficasse tão ligado à Europa e para a gente se sentisse ok com as independências, ok? Isso por quê? Porque os Estados Unidos estavam indo muito bem economicamente, como eu falei, eles estavam tendo uma expansão industrial muito boa depois da Guerra de Secessão, né? Que é uma guerra para, enfim, a maior questão envolve a questão da escravização de pessoas, né? Porque o Sul era muito a favor, né? Como eu falei, tinha uma base econômica muito forte nas plantações, e o Norte já era muito mais ligado a essa questão industrial. Spoiler, né, o norte ganha, por isso que gera essa expansão industrial e, né, eventualmente acaba, né, tem o início aí do fim da escravização, e a gente também, não só isso, a gente tem um capitalismo monopolista, por exemplo, lá nos Estados Unidos.
em que há uma construção de empresas. Então, eles querem deter o monopólio das empresas que existem. Eles querem, né, ser uma potência econômica que domina mesmo os investimentos, os capitais. E outra coisa, né, consequência, na verdade, de uma expansão industrial é o aumento de produção, né? A revolução industrial é muito gigante porque você consegue produzir coisas a uma quantidade gigantesca e rápida, assim. Então, você tem uma quantidade de produtos grande e agora você tem que arranjar demanda, senão você quebra. E aí é assim que também já é interessante ter contato com esses outros países que estão se desenvolvendo aqui na América Latina, justamente por isso, né? Porque há procura de novos mercados consumidores, porque pode correr o risco de que não apenas os Estados Unidos, a população dos Estados Unidos vai conseguir consumir todos esses produtos, ok? Então é sempre bom ter mais demanda até do que procura. A América Latina, antes de começar, vamos pensar aqui que é exatamente a América Latina, fica justamente centrado, né, nessas regiões do continente americano que a gente fala principalmente línguas românicas, né? Então são línguas que vêm da Roma. Então a gente da Roma. Então a gente tem o espanhol, por exemplo, a gente tem o português, que o Brasil é um dos poucos, se não o único, mas eu acho que é um dos poucos, na verdade. E a gente tem o francês também, são línguas românicas, assim. Então, os Estados Unidos fica excluído, por exemplo. Mas, enfim, por isso que a gente fala imperialismo dos Estados Unidos na América Latina. Mas, enfim, a gente, em consequência a isso, tem algumas coisas, alguns marcos, que a primeira coisa assim, que a gente pode falar de imperialismo é a Guerra Hispano-Americana de 1898. Aí já é bem próximo do fim do século XIX. O objetivo já era ter uma certa dominação política, né, e territorial através de guerra, né, da América Central e do Caribe. Então essa já é a região do meio. O que vai acontecer? Eles tinham um couraçado, que é tipo um navio, um barco, seja o que for, era um negócio lá que andava, ficava na água, couraçado chamado Maine, que ficava no porto de Havana, um porto, né, lá em Cuba, bem nessa região que eu estou citando. E esse couraçado vai explodir. Ele vai explodir, ninguém sabe como, onde, quando, mas essa vai ser a desculpa perfeita para os Estados Unidos iniciar uma guerra lá, um contexto, enfim, de atrito mesmo, e começar a intervir lá e usar isso como desculpa inicial. A consequência dessa guerra hispano-americana é que, por exemplo, eles conseguem a independência de Cuba, então, agindo lá, eles vão começar, enfim, influenciar no processo de independência que na época ainda era colonizada, enfim, pela Espanha mesmo. Tanto que eu estava lendo e eu vi que, não sei se vocês conhecem, existe uma bebida chamada Cuba Livre, que vem dizem, né, na verdade, que vem desse rolê, dessa guerra aí que os soldados americanos, enfim, estavam lá em Cuba, eles pedem uma bebida, dão rum para eles, eles colocam Coca-Cola, né, que já é coisa dos Estados Unidos, e vira Cuba Livre. Cuba Livre é essa bebida, é a junção de Coca-Cola com rum. Então, enfim, tem a independência de Cuba, tem, por exemplo, domínio de Porto Rico, de Filipinas, das Ilhas Guam. Se eu não me engano, a Ilha Guam é a que conta com uma prisão, não é a prisão de Guantánamo, é outra, mas enfim, eles têm um domínio mesmo. Se eu não me engano, o Porto Rico, inclusive, ele é classificado, ele coloca lá como estado dentro da lei mesmo, dentro da Constituição, tem uma emenda em Porto Rico colocando ele como um estado muito próximo dos Estados Unidos, enfim. Em 2018 também teve um plebiscito, né, para perguntar o que eles achavam de se juntar a ser um dos Estados Unidos da América, e 65% votou sim. Então, já vocês veem assim que até hoje esse domínio a Porto Rico existe. Enfim, isso são as principais consequências dessa guerra hispano-americana, que é uma guerra com esse pretexto, sabe? Que apesar de usar aquela questão da explosão desse couraçado, na verdade, é uma das primeiras, se não a primeira, o primeiro início assim, de uma política
de domínio, uma política de imperialismo dos Estados Unidos, porque eles já conseguem, ó, não só causar a independência de Cuba, que obviamente eram eles que iam estar influenciando lá no processo de constituição de um novo governo, como também o domínio literal, assim, de Porto Rico, o domínio literal das Filipinas e da Ilha Guam. Posteriormente, ainda vai ter uma guerra contra as Filipinas, mas enfim. Outra coisa que aí já vem para o século XX, e eu citei nas nossas aulas de História do Brasil ainda, é a política do Big Stick, né, que já é do Theodore Roosevelt, era o presidente da época mesmo, não precisa lembrar o nome. Essa já é uma política muito mais intervencionista. Enquanto a doutrina Monroe, ela iniciava só com essa ideia, como que eu posso dizer? Com esse projeto mesmo de iniciar atividades, mas não tão duro assim, a gente tem a política do Big Stick, que é uma das políticas assim intervencionistas mais diretas, eu diria até. Porque Big Stick, em tradução, literalmente significa grande porrete, e era uma frase, tipo, eu vou até pesquisar aqui, porque eu sou muito ruim com frases, mas era uma frase de tipo, seja amigo deles, mas, tipo, caso eles não queiram ser, fale com suavidade e tenha um grande porrete, porque é justamente essa questão. Os Estados Unidos vai ser amiguinho e tal, você vai falar com certa suavidade, vai falar com certa tranquilidade, mas meio que se você não quiser seguir esses ideais, essas coisas que teriam que ser movimentadas na América Latina, você tem um grande porrete acima de tudo, porque o armamento militar dos Estados Unidos ele é fato, assim, ele é grande e efetivamente não vai conseguir conter muita coisa. Isso é um grande exemplo, porque a gente tem, né, consequências físicas. Então, essa política intervencionista ela fica muito forte de 1901 a 1909, que é justamente o período que o presidente fica, se eu não me engano, ele é reeleito mesmo, por isso que fica 8 anos. A gente tem o quê? Cuba, a emenda Platt, que é uma emenda literalmente falando que os Estados Unidos pode fazer o que a gente quiser, o que eles quiserem, na verdade, aqui, porque é de acordo com o bem dos cidadãos, enfim, só dando uma razão básica. A gente tem a relação de Colômbia e Panamá. Colômbia era meio que, não dona, mas enfim, Panamá fazia parte da Colômbia. Eu não sei se vocês já viram isso na aula de geografia, mas a gente tem o Canal do Panamá, né, que é um canal muito prático, principalmente para os Estados Unidos, que era o país assim que mais se dá bem, mais tem interesse econômico, né? Um canal que tem para chegar mais perto da Ásia, porque senão é muito longe com que você chegue pelo outro lado, demora mais, é um processo mais desgastante mesmo e mais caro até. Então, se você conseguisse achar algum país que topasse, sei lá, e é isso, vocês não têm que perguntar para alguém de geografia, porque eu acho isso muito doido, assim, que literalmente mexeram, né, interferiram na questão territorial, geográfica, de separar, né, em algum lugar e fazer um canal para com que barcos e, enfim, esses meios de transporte de produtos conseguissem passar. Eles já tinham interesse, né, em construir o canal do Panamá, então eles vão começar a movimentar e apoiar uma independência do Panamá, porque eles sabiam que ia ser muito mais difícil através da Colômbia, perdão. Então eles ajudaram a movimentar a independência do Panamá, né? Meio que ficava uma dívida assim, e literalmente, gente, eles ajudaram com soldados e tudo, a ponto da Colômbia, assim, a Colômbia sabia que não ia conseguir contestar os Estados Unidos de forma física, assim. Então, os soldados, a questão armamentista, como eu falei, eles sabiam que eles não iam ter força suficiente para conseguir resistir à força dos Estados Unidos, e eles eventualmente vão deixar com que o Panamá se torne independente. E, né, como, sei lá, dívida, eles devem ter usado essa questão na época, o Panamá vai iniciar essa construção, né, do canal para ligar o Atlântico e o Pacífico. Inclusive, assim, eu acho que essa construção do canal começa em 1904 e termina em 1914, então dura 10 anos. E de 1914 até os anos 2000, o canal era literalmente posse dos Estados Unidos. Então, tipo, um lugar que não tinha nada a ver com os Estados Unidos da América. Enfim, era uma construção daquele
canal, daquele país, e assim, né, ter posse daquele lugar significava qualquer lugar, qualquer empresa, enfim, iniciativa que tentasse usar daquilo ia pagar as taxas, e quem enriquecia mais era os Estados Unidos, não o Panamá, que era o verdadeiro dono daquele canal. Enfim, só depois dos anos 2000 mesmo que eles acordaram e deixaram para o Panamá esse canal. Então, ó, vocês estão vendo, assim, a Colômbia, por exemplo, mesmo essa questão do Big Stick é justamente essa, é tipo, olha, vamos fazer a independência do Panamá, caso você não aceite, a gente tem um grande porrete, a gente tem esse Big Stick que a gente vai conseguir conter e fazer o que a gente quiser. Não só isso, nessa época, os Estados Unidos vão se envolver com questões da Nicarágua, com questões do México, com questões do Haiti, eu vou citar as do México mais para frente. Então, eles vão se envolver literalmente, de forma realmente, como eu falei, intervencionista. Quando a gente fala de uma forma intervencionista, é porque é algo bem forte mesmo, de um país literalmente, sei lá, enviar pessoas lá para o México, para Nicarágua, para o Haiti, enfim, se quisesse ajuda, teria, por exemplo, esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente discute, inclusive, eu quero fazer esse paralelo, eu falo normalmente na época de revisão, é porque o Brasil, de certa forma, ele já teve sua fase imperial. E aí vocês se perguntam, né, quando exatamente? Parece que o Brasil só está se ferrando, mas de certa forma teve, que foi no período do Segundo Reinado, né? Segundo Reinado é um dos auges econômicos, querendo ou não, dos Estados Unidos, mas não foi exatamente por isso, né? O Dom Pedro II já tinha uma movimentação bem concisa, né? Eu falei para vocês que, né, Dom Pedro II consegue se estabilizar muito bem e ficar, né, no poder muito bem. E ele vai ter aquelas ações, vocês lembram da Guerra do Paraguai, por exemplo? Eu não sei se vocês lembram como começou, mas começou, por exemplo, porque tinha uma questão política no Uruguai e o Brasil literalmente manda soldados brasileiros, manda, né, ajuda armamentista para fazer com que um lado daquelas forças políticas que tinham ganhasse. Então, isso é uma atitude totalmente intervencionista do Brasil. Mandar gente brasileira, mandar apoio brasileiro, literal, seja econômico, de arma, de pessoas, para interferir na política, nas decisões políticas de outro país. Isso é uma atitude totalmente intervencionista. Então, a gente tem uma certa fase brasileira que a gente pode chamar de imperialista. Mas é só para fazer esse paralelo, essa semelhança, de certa forma. Então, enfim, vai ter essas intervenções dos Estados Unidos que não param por aí. É óbvio que vai deixar já uma fama de né, intrometidos nos Estados Unidos, e logo após isso a gente tem a política da boa vizinhança, que é justamente uma política menos agressiva como a do Big Stick era, né? E aí já é do Franklin Roosevelt, mesmo sobrenome, mas não precisa se preocupar em confundir, porque realmente não cai muitos, assim. Essa daqui é uma imagem que eu deixei. Esse daqui é o Theodore Roosevelt, e esse daqui é um desenho, uma charge que fizeram dele na época, né? Por isso tem o grande porrete e tudo. E já caiu, assim, frequentemente nos vestibulares, perguntando, né, sobre essa política, e enfim. E aí tem a do Franklin Roosevelt. É uma política externa, já não é tão agressiva, como eu falei, fica de 33 a 45. Aí vocês já podem lembrar, por exemplo, que a gente já está falando de Vargas, né? Vargas já começou aí, né, 15 anos no poder, já é o fim, né, do governo provisório para o início do governo constitucional até o Estado Novo. Então, enfim, tem essa política externa em que o objetivo, novamente, é focar em impedir a influência europeia da região e também, né, a recuperação da crise de 1929. Então, acabou de acontecer, né, aquele caos econômico que teve nos Estados Unidos, que é justamente, né, uma crise da bolsa, que, enfim, eu estava comentando com vocês sobre como, né, a gente deixa de ser não, mas a gente deixa do domínio do liberalismo para o início, assim, principalmente depois dos anos 80, 90, do neoliberalismo. E esse é um grande exemplo. A crise de 1929 nada mais é do que demonstrar que o liberalismo, assim, em sua base não funciona, porque deixar o mercado livre, que é isso que acontecia na Bolsa, não vai funcionar, ele não vai se regular, como as pessoas dizem. E, enfim, eles estão tentando já fazer uma recuperação da crise de 1929, então eles vão tentar
ter certas ligações econômicas mais, e também, novamente, impedir a influência europeia. Ah, mas eles não estão falando isso desde o início, por que o foco desse seria esse especificamente? Porque esse período também, junto com Vargas aqui no Brasil, é o período do fascismo lá na Europa. Então, vocês lembram, tem lá na Espanha, tem até em Portugal, tem na Itália, né, com Mussolini, tem na Alemanha com Hitler, e a gente sabe que, novamente, esses governos fascistas, eles querem expandir, principalmente aí, de novo, é a época do Japão, por exemplo, e é a época da Alemanha, que está dominando países. Então, né, por que eles não tentariam dominar aqui a América também? Então, eles tentam fortalecer de novo, através da política da boa vizinhança, que é uma política, como eu falei, menos agressiva. Então, eles tentam impedir essa influência europeia, ao mesmo tempo que tentam, né, ter planejamentos econômicos para ajudar na crise. Por isso que a gente fala, por exemplo, do Vargas ter flertado com a Alemanha nazista na época, mas que depois cedeu para os Estados Unidos. Porque, assim, os Estados Unidos vai dar muita ajuda, então vai ser o fim do intervencionismo, então tentar deixar de ser agressivo, né, como estava sendo, porque estava causando má impressão nos países, mas também iniciar a negociação diplomática, então, né, tentar conversar e não ir diretamente para o grande porrete, né, colaboração econômica e militar. Aqui no Brasil a gente vai receber realmente muito apoio mesmo financeiro, investimento econômico, militar também, mas a gente pode falar também de uma ajuda cultural. Então, eu estou falando, né, política de domínio cultural. A Disney, assim, vai se aproveitar muito vai fazer muitas associações com Vargas na época. Eu citei na nossa aula, inclusive. Tem a criação do Zé Carioca, que é um papagaio, se eu não me engano, né? Que é um personagem da Disney, vai ter um filme e tudo. Tem um filme que eles fazem aqui no Rio de Janeiro, que é o Zé Carioca, que é malandro e etc., apresentando o Rio de Janeiro, se eu não me engano, para o Pato Donald, acho que é isso. Tem também a Carmen Miranda, por exemplo, que vai ir para Hollywood, vai fazer uns filmes lá. Então, enfim, vai ter já essa aproximação também, não só militar, não só econômica, mas também uma aproximação cultural também, ok? Então, esse é o movimento do imperialismo dos Estados Unidos na América Latina até então, né? Até parar na política da boa vizinhança. Depois, a gente não só vai ter uma influência na ditadura militar, né? Vai ter a vinda da Guerra Fria, que vocês acho que estão vendo com o Edu. Então, eu vou falar mais para frente no contexto de ditadura militar, né? Mas é só para já citar dessa questão imperialista dos Estados Unidos, que começa desde o século XIX, permanece, a gente pode dizer, até hoje, né? Ok? Então, a gente também já está no final, de novo, do nosso tempo de aula, mas só para começar agora, acho que cada final de aula a gente vai dar introdução a algo. Só para começar, a gente vai falando da Revolução Mexicana. O que é revolução, né? Acima de tudo, a gente para pensar nisso. Revolução, não sei se vocês já ouviram falar, mas a frase, a palavra mais simples que a gente pode usar em comparação é como um contexto de transformação, né? Então, eu coloquei aí. Transformação. Qualquer revolução que a gente cite na história é porque a gente está se referindo a ela como uma transformação. Seja, pode ser intelectual, pode ser de estrutura, né? Um grande exemplo que a gente sempre usa é a Revolução Francesa, né? Do quanto é uma transformação, né? Influenciada muito pelo iluminismo. Então, enfim, a Revolução Mexicana, ela se trata disso. Ela se trata, e eu falei que ela trata de uma questão que é urgente no Brasil e que é urgente em outros países, que é a questão do conflito agrário. Então, é uma transformação de caráter popular, então envolve assim um grupo popular que envolve também luta por terra. Então, são pessoas, né, pobres, de classe média, enfim, realmente, como eu falei, de caráter popular, que estão lutando pelo direito à terra e que estão indo contra o conflito agrário, né, que surge desde o início da composição dessas colônias que se tornam países, de, né, desigualdade na mão da elite. Então, a gente tem, né, uma elite latifundiária que tem uma concentração de terras gigantesca, com gente que, sei lá, aqui no Brasil, por exemplo, depois do fim da escravização, não vai ter nenhum por cento de terra, ou, por exemplo, vai ter a lei de terras, que né, não é nada mais, nada menos do que garantir a terra como posse única da elite.
E é isso que vai vir aqui na Revolução Mexicana. A gente começa lá, como eu falei, no fim do século XIX, com a ditadura do Porfírio Dias. Ele era literalmente um ditador mesmo, vai ficar até 1911. Ele era extremamente autoritário, era centralizador, ele tinha essa questão com o aumento do capital estrangeiro, né? Então, benefícios a empresas dos Estados Unidos. Então, tinha esse rolê de dar benefícios a empresas que quisessem, assim, empresas americanas que quisessem vir aqui não, né? No México, enfim, criar empresas. É uma questão até hoje também. Vocês podem ver muita coisa se reproduz, se mantém até hoje. Isso nada mais, assim, ele tinha essa intenção de aumento, né, de capital estrangeiro, então era uma modernização econômica, de certa forma, mas era uma manutenção também dos latifúndios, porque continuava lá, as pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham mais condições, eram as pessoas que tinham mais terra. E aí tem essa questão no México, que é a questão dos ejidos, que são terras, assim, eu coloquei como terras indígenas, mas é porque esse conhecimento de ejidos, ele surge lá nos povos pré-colombianos, né, que são povos indígenas. Então, eu falei para vocês, os astecas, os maias, enfim, são esses povos pré-colombianos que têm esse conceito de terra comum, de terra social, de terra popular, em que não tem objetivamente um dono, ok? E aí, nessa época, já vem a exigência, né, que aí tem o processo de colonização, que é extremamente agressivo, e tem essa abolição, né, dos ejidos. Quando, né, eles estão nesse processo aí, de novo, de independência e não sei o quê, vem de novo essa questão, a exigência do título de posse, né? Então, as pessoas querem ter título de posse, as pessoas mais ricas, e, consequentemente, confisco de terras indígenas, que são esses ejidos, e venda dessas terras para os latifundiários. E não só isso, qualquer ejido que existisse na época, né, que, como eu falei, são terras sociais, são terras populares, agora passavam a ser controlados pelo Estado ditatorial. No meio disso, né, então, eles estão vendo esses processos, né, de, novamente, concentração de terra acontecerem. Chega lá, né, 1910, 1911, e se inicia um processo revolucionário, em que o Dias, esse ditador, vai convocar eleições depois de muita pressão, só que o Dias, ele dominava a Câmara, eram eleições indiretas, muito parecido com o que aconteceu na última ditadura militar do Brasil. Então, ele dominava a Câmara, comprou o parlamento que existia e conseguiu ganhar as eleições novamente. O Francisco Madeiro era esse cara que estava fazendo oposição e que pediu as eleições. Só que as eleições não passaram de um golpe para manter de novo Dias. E logo após isso, ele aproveita e prende esse liberal, né? Esse Francisco Madeiro, que, né, era liberal, como eu já falei. O Madeira vai fugir, ele vai para os Estados Unidos, né? E vai conclamar essa revolução para derrubar o Porfírio Dias, e ele vai conseguir, ele vai receber apoio popular, inclusive apoio de líderes revolucionários, como Pancho Villa, que é um cara que estava fazendo essa luta, né, pela terra na região norte do México, e também tem o Emiliano Zapata, que estava fazendo a luta, no caso também, pela terra no sul do México. E, enfim, eles vão começar essa mobilização para fazer essa revolução, para acabar, inclusive, o Francisco Madeiro, ele recebe apoio dos Estados Unidos, se eu não me engano, mas, enfim, ele está lá nos Estados Unidos de qualquer forma, e eles vão conseguir fazer a queda desse ditador, desse Porfírio Dias, que vai renunciar mesmo, depois de muita pressão popular e mobilização, né, do Madeiro junto a esses líderes populares que são Pancho Villa, que são Emiliano Zapata, e a gente vai ter a ascensão do Madeiro, então a vinda de um novo governo, que é desse liberal. E apesar, né, dele ter essa questão do discurso liberal e etc., que em teoria o liberalismo também era para propagar essa ideia, né, de liberdade, enfim, ele ainda assim vai centralizar esse acesso a terras na mão da elite. Isso vai ser uma traição, né? As pessoas se iludiram, coitado, achava que porque ele fazia oposição à ditadura do Porfírio Dias, ele ia necessariamente ser alguém popular. E não foi.
ele concentrou, ele centralizou esse acesso a terras, e aí, enfim, isso não parou, né, por consequência dos movimentos populares que já estavam surgindo lá na ditadura. E aí, né, enfim, vai ter o rompimento do Zapata, né, com esse governo, que eu falei que de início eles apoiam, mas eles veem, né, eventualmente que isso não passa de baboseira. Continua um grande liberal que concentrava terras, e aí eles vão criar o Plano de Ayala. Também acho que pode falar Ayala, porque L lá é tipo um J, mas enfim, vocês falem do jeito que vocês quiserem. Eles vão criar esse Plano Ayala, que é para impor uma reforma agrária, né, antes de tudo, confisco de 1/3 das terras dos latifundiários, banco de crédito agrário, né, então não só você fazer uma reforma agrária, distribuir terra de forma mais igual, também fazer confisco de 1/3 dessas terras, necessariamente dos latifundiários, para eles não concentrarem tanta terra em uma pessoa, e essas pessoas, né, que tivessem, né, agora, né, em teoria, a própria terra, elas iam ter crédito também para começar a construir algo, seja a própria plantação, enfim, né, algo que servisse minimamente de subsistência. Beleza. O Zapata, então, e junto depois, se não me engano, é o Pancho Villa, eles vão começar a lutar por esse plano, né, dentro do governo Madeiro. Só que está acontecendo, então agora o que acontece? O Madeiro não tem os conservadores, né, que já gostavam da ditadura, ele não tem mais o pessoal, né, popular, o movimento popular, o Zapata e o Pancho Villa já estão fazendo oposição. O que acontece? O que a gente chama de contra-revolução. Então esse cara, esse general, ele era militar, Victoriano Huerta, em 1914 dá um golpe. E esse golpe de Estado, que retira o Madeiro, ele é apoiado pelos Estados Unidos. Porque já era um meio de medo de que, enfim, começasse o início realmente de algo mais popular, de algo mais socialista, talvez, principalmente porque o Madeiro ele não estava conseguindo conter o poder, enfim, realmente ficar lá, porque, como eu falei, ele vai desagradar os dois lados. Então, vai ser esse golpe apoiado literalmente pelos Estados Unidos, mas Madeiro era uma pessoa muito confusa, enfim, esses generais militares assim muito conservadores. E ele eventualmente no mesmo ano que dá essa contra-revolução, ele vai romper com os Estados Unidos e aí de novo, sem apoio nenhum, nem assim, todo mundo já estava bagunçado entre apoiar Madeiro e o ditador. O outro lado popular já não queria nenhum deles, nenhum dos três. Então, assim, ele vai renunciar no mesmo ano, porque é uma grande bagunça. Vocês estão vendo esse contexto, assim, né, de revolução contra a revolução. Aí, beleza. Agora a gente tem um novo homem sob a liderança do governo mexicano, que é o Carranza. Carranza, novamente, tem apoio dos Estados Unidos, né? Claramente, os Estados Unidos já estava envolvido nesse processo naquele momento. Isso é fato. E ele vai promover, né, uma nova Constituição. O Carranza já conseguiu ler a situação, né? Já conseguiu ver o quanto o ambiente estava realmente caótico. E ele vai ter que fazer alguma concessão para ambos, assim. Então, ele cria uma nova Constituição que agrada um pouco mais, porque começa, né, a aplicar salário mínimo. Vocês podem notar que é antes mesmo do Brasil, que é só em Vargas, lá em 1930. Então, enfim, ele já coloca salário mínimo, coloca 8 horas, né, de jornada de trabalho. Ele reconhece certas terras indígenas, que são esses ejidos, ao mesmo tempo que garante, né, a questão da propriedade privada. Enfim, eu iludi vocês, né? Falei que ia terminar um pouco antes, mas não vou, porque só para finalizar, esse é um processo que ainda dura, porque apesar desse reconhecimento, dessa demarcação das terras indígenas, ainda não houve uma reforma agrária como o Zapata, como o Pancho Villa queriam. Não houve, né? A reforma agrária é necessária mesmo, não teve esse confisco, ainda existem latifundiários no México, perdão. Então, é uma luta constante e esse processo vai ficando mais violento, porque quem discute terra, quem discute concentração fundiária, concentração agrária, fica muito à mercê dos latifundiários, é um processo muito violento mesmo. Então, vai ter muita resistência pela parte conservadora,
que, enfim, obviamente vai começar seu processo. E aí o Zapata vai morrer em 1919, Pantivino morre 4 anos depois, em 1923. Aqui no Brasil é a mesma coisa, gente. E esse processo revolucionário pela terra, ele meio que se desorganizou, né? Com os principais líderes morrendo, falecendo logo após, dá um certo medo também, uma certa, não sei, é medo mesmo, sim. Mas ele continua existindo até hoje. Então, um ponto importante a se falar da Revolução Mexicana é que até hoje a Revolução Mexicana está acontecendo, está sendo mobilizada. Tanto que desde 94 surgiu, né, o EZLN, não sei como fala tudo junto, que é para fazer esse trabalho de base, que o nome dele, assim, sem as siglas, é Exército Zapatista, então já é apoiado em homenagem ao Zapata, de libertação nacional, e esse sim é um grupo que faz trabalho de base que tem caráter indígena, que é composto bastante por descendentes, ou, enfim, descendentes de povos pré-colombianos, ou próprio povo pré-colombiano, de caráter marxista também. Então, eles seguem já essa ideologia socialista e tudo. Aqui a gente tem uma... Oi, Camis, pode falar. eu não entendi muito bem qual que é a transferência entre, no outro slide, peraí, volta lá, rapidão. Peraí. Essa parte aqui, ó, do rompimento do Zapata, que ele faz esse plano Ayala, né? E aí você tem a contra-revolução, que é também contra o Madeiro. Então você tem tanto o rompimento desse Zapata, que vai contra o Madeiro, quanto o Vitoriano Huerta, que vai contra o Madeiro. Isso. O Bandeira, ele Beleza. simplesmente não agrada ninguém, porque porque ele inicia, né, de uma forma promissora como alguém popular, sabe? Então, olha, ele vai tirar esse ditador e ele vai ser a nossa resposta para iniciar um processo assim mais igual de distribuição de terras. Só que quando ele consegue dar esse golpe, que foi apoiado pelo Zapata e pelo Pantivilla, acreditando que eles iam fazer isso, quando ele assume, na verdade, ele tem um discurso liberal, mas que também centraliza o acesso de terras. Então, no final, ele não agrada nenhum dos dois, nem quem estava apoiando e nem quem estava se opondo. Por isso que, eventualmente, o Zapata já rompe com ele e surge uma contra-revolução, mas que não era pró-povo, assim, não era uma contra-revolução popular, de fato. Era de um general militar. Beleza, Camis, valeu. Beleza. Então, aí depois a gente tem o Carranza, né? Como eu falei, ele faz meio que essa concessão, né? Eu acho que ele vê essa urgência da pressão popular, porque ninguém estava conseguindo ficar, né? Desde seja o Porfírio, até o governo Madeiro, até o Huerta. E depois, então ele começa, né, a criar essa nova Constituição, faz salário mínimo, querendo ou não, né? Quem trabalha é o povo. Então, é mais amigável, né, com esse pessoal. Mas, como eu falei, a Revolução Mexicana existe até hoje. Aí, agora, a gente tem esse trabalho de base, que é organizado, que é feito por esse exército, assim, é uma questão atual, assim, de certa forma, porque ele realmente é uma luta que permanece até hoje. Então, enfim, ninguém mostra a cara, ninguém sabe quem é desse exército, como eles se chamam, né? Todo mundo se chama, assim, de subcomandante Marcos, então só sabem que em algum lugar existe algum líder que se chama Marcos, mas, enfim, né, como vocês estão vendo, são pessoas mascaradas, não sabem mesmo, assim, faz um trabalho de base em que ninguém se identifica. Que tem, por exemplo, fotos, esse é o território zapatista em Ubandia, eles colocam a frase, aqui quem manda é o povo e o governo obedece. Então, eles não têm, é um conflito armamentista até, eles têm armas e tudo para fazer essa luta pela distribuição de terras. Ok, gente, já acabei. Semana que vem a gente só fala de É Revolução sobre. Cubana, então. Mais alguma dúvida? Não, Camis, de boa, menina. Vai lá, boa prova pra você.